Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, sem subsistirá. Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema das Escrituras, entendendo que a Tua palavra é verdade eterna para os nossos corações, e nós precisamos compreender essa palavra, meditar nessa palavra, e fazer com que ela faça sentido prático para as nossas vidas. Então que o Teu Santo Espírito fale conosco agora, que essa noite seja uma noite de quebrantamento, de confissão de pecado, de renovação de votos. Que o Senhor trate do nosso coração aqui nessa noite. Que todas as outras questões materiais, relacionais, sejam colocadas à parte. Que o Senhor trate da nossa alma, do nosso relacionamento contigo aqui nessa noite. Fala conosco, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar, chamando a sua atenção para a mensagem desse salmo. A mensagem está no versículo 8. Lê comigo aí. O que diz aí? É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que coisa linda. Ele vai dizer aí que é Ele, que é Deus. Só Deus trata do pecado. E não é do pecado de Jacó, mas é do pecado de Israel. Porque Israel lutou com Deus. Israel buscou a Deus. Israel agarrou-se com Deus. E ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, príncipe do Senhor. E esse texto é muito significativo. E eu quero dividi-lo aqui em 3 partes. A primeira parte está nos versos 1 e 2. A situação do salmista. Nos versos de 3 a 5, 3 e 4, eu queria destacar a visão que o salmista tem de Deus diante da sua situação. A terceira parte, a expectativa, a esperança que o salmista tem no Senhor. Em primeiro lugar, a situação do salmista. O salmo começa dizendo, das profundezas, o quê? Clama-te. Aqui tem uma geografia da crise. Ele está dizendo das profundezas. E essa palavra é muito interessante no hebraico, porque ela é uma metáfora que significa e revela toda a miséria completa do pecado que está presente em nós. É como se o pecado ele entrasse na nossa vida e nos afogasse, nos submergisse. Mas não é apenas o pecado em si, a presença do pecado, mas são as angústias, os sofrimentos, as lutas, as angústias que o pecado traz para a nossa vida. Veja, por favor, lá no Salmo 69, o salmista vai usar essa mesma metáfora. É um salmo messiânico, o lamento do Messias. E se nós partimos para Jesus, Jesus não tinha em si a presença do pecado, mas ele lutava contra o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas. E ele sofreu por causa da sua identificação conosco. Veja comigo aí, no Salmo 69, 1 e 2. Vamos ler juntos? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas da água,
E a corrente o quê? Me submerge. A ideia aqui é que nós, por causa da presença do pecado na nossa vida, esse pecado traz sofrimentos, angústias, problemas. O apóstolo Paulo, na sua luta, lá em Romanos capítulo 7, ele clama a Deus: miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Porque há dentro dele, por causa da presença do pecado, uma luta. Uma luta. Aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Não há força nele para fazer aquilo que Deus pede. E meus amados irmãos, talvez você tenha vivido momentos assim na sua vida. Momentos em que você se sente nas profundezas. E a gente pode usar isso aqui para grandes servos de Deus, como Daniel, que por causa da sua fidelidade a Deus, foi jogado dentro de uma cova com leões dentro. Nós podemos usar essa ideia para Davi, no Salmo 40, que diz que Deus, que ele caiu no buraco, com um poço de lama e perdição. Nós podemos colocar a vida de Jeremias, que foi preso numa cisterna, e ali, por causa da sua obediência e do seu compromisso com Deus, ele estava sofrendo. Lá, por favor, veja lá, em Isaías capítulo 43, veja no versículo 2, lê comigo, por favor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Preste atenção, o fato da gente ter sido escolhido por Deus, o fato da gente ter sido redimido por Deus, isso não faz que nós, não impede que nós experimentamos esses momentos de profundezas. Profundezas. Mas o que a gente deve fazer nesse momento? O que a gente deve fazer? O que o salmista faz? Ele diz assim: das profundezas, clamo o quê? A ti, Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós queremos esconder aquilo que nós estamos passando, queremos negar, queremos racionalizar. Muitas vezes nós murmuramos por aquilo que nós passamos, mas o salmista vai nos ensinar algo precioso. Quanto mais em profundezas eu estiver, mais eu tenho que clamar ao meu Deus. Você se lembra que Jonas foi um que foi para as profundezas dos mares, mas não somente isso, ele foi para as profundezas do intestino de um grande peixe. E ali ele faz uma oração. Faz uma oração a Deus, está lá em Jonas, capítulo 2. E ele vai dizer para Deus: Senhor, ele termina a sua oração dizendo: Senhor, a salvação vem de ti. A salvação vem do Senhor. E é tão interessante que aqui o salmista vai nos ensinar, veja no versículo 2, ele vai usar um imperativo para Deus. Geralmente é Deus que faz o imperativo para a gente, mas o salmista aqui, e Deus na sua condescendência, ele vai dar uma ordem para Deus aqui. Lê comigo o versículo 2, o que ele diz? Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Preste atenção, irmãos. O sofrimento existe na vida do crente. Não é para ser escondido. É para ser colocado o quê? Diante do Senhor. O nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas profundezas, as nossas águas, quando passarmos pelo fogo, tudo isso tem que ser colocado diante de Deus através de oração. O salmista se agarra com Deus. E aqui há muitas ideias, porque ele diz: escuta a minha voz. É um imperativo. É um imperativo. Veja lá no Salmo 5. Por favor, volte um pouquinho aí. Salmo 5, versos de 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido.
Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. Eu estou agarrado com o Senhor. Eu vou orar. Eu vou colocar esse assunto diante do Senhor. Eu vou lutar com o Senhor em oração. Mas veja, irmãos, que coisa bonita. Que coisa linda vai aparecer aqui no texto. Porque no versículo 1 e 2, ele está nas profundezas, mas ele expõe, através da oração, de uma forma direta, de uma forma aberta, de uma forma emocional. Tudo ele põe diante do Senhor. Tudo. Aí você diz, pastor, mas Deus já sabe de tudo? Sabe de tudo, mas Ele quer que nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, que nós oremos. Nós temos que transformar o nosso sofrimento em oração, em clamor diante de Deus. Por quê? Porque o salmista tinha uma visão de Deus. E é uma visão que deve estar presente na nossa vida de oração. Qual é a visão que ele tem de Deus? Veja no versículo 3 e 4, que ele vai nos dar aqui qual é a visão que ele tem de Deus. Se o Senhor for recompensar justamente o meu pecado, se o Senhor for olhar para mim de acordo com a minha estrutura, o Senhor pode me fulminar. Não tem saída, não tem solução. Essa palavra, observares no hebraico, significa registrar, prestar atenção com cuidado. E eu fico pensando assim, o salmista está dizendo assim, Senhor, por favor, tenha aí um olho cego e um ouvido surdo. Não olha tudo na minha vida, não. Senão eu estou perdido. Eu não vou suportar poder. E ele põe uma condicional, se, Senhor, muito, não precisa nem olhar muito. O Senhor vai descobrir tanta coisa. E se o Senhor for agir segundo a tua justiça, segundo aquilo que eu mereço, estou perdido. Louvado seja Deus. Você vai sair dessa. Você vai vencer essa. Deus vai tirar você desse buraco. Deus vai perdoar você. Deus vai renovar você. Você hoje vai confessar seus pecados, vai falar com Deus, vai pedir força a Deus, vai pedir graça a Deus, vai renovar os seus compromissos com Deus, e você vai sair daqui feliz. Amém? Porque essa é a expectativa. Certeza que o dia virá. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem. Mas a alegria vem pela manhã, mas amanhã vem. Pode estar demorando, mas amanhã vem. Eu sei que você é crente demais, mas a gente vive aquele negócio do vai ser, mas ainda não é. Você já viveu isso? Vai ser, mas não amanheceu ainda. Não amanheceu. E você sabe quando você está com um problema durante a noite? O problema fica grande. Fica ou não fica? Fica grande. Você ouve voz. O vento bate da janela. É um inferno. Agora, quando você ouve o pardal cantar, aí você já começa a se animar. Quando a fresta de luz entra pela janela, você diz, o dia o quê? Amanheceu. O Senhor renovou a sua graça, a sua misericórdia. E aí ele manda um recado para Israel e manda um recado para mim e para você. Eu acho isso fantástico. Porque ele vai agora dizer para Israel, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Todo sofrimento que vem sobre o povo de Deus para Israel por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente sofre, a gente geme com gemidos inexprimidos, a gente luta, a gente quer se libertar, a gente quer se livrar, mas a nossa natureza é complicada, é difícil. Mas Israel, espera no Senhor.
Vou encerrar lendo com você Mateus capítulo 1, versículo 21. Então preste atenção. Nós depois vamos fazer uma oração. E nós vamos tomar posse, nos apropriar, desfrutar do que Jesus Cristo fez por nós. Tá certo? Você tem suas lutas, seus problemas. Você tem aí as suas profundezas. Às vezes a água está em cima da cabeça, está aqui no nariz, você fica pulando para não afogar. Você está na sua luta. Mas veja o que Deus diz aqui. Versículo 21 do capítulo 1. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Amém. Senhor Deus, olha para o teu povo aqui, Senhor. Somos o teu povo. Não porque nós nos fizemos povo do Senhor, mas porque o Senhor nos escolheu, e nos chamou, e nos redimiu. Mas o Senhor é um sumo sacerdote, que se identificou conosco, que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor conhece as lutas aqui dos jovens, dos adolescentes, dos idosos, de cada pessoa que está aqui, de cada adulto. O Senhor conhece aquilo que tem machucado o nosso coração, nossa alma. As lutas, Pai. Aquilo que nós não queremos fazer e fazemos, aquilo que entristece o Senhor, ofende a sua santidade. Mas, Pai, nós não queremos nos render ao pecado, nós queremos lutar contra o pecado. Nós queremos viver uma vida de novidade, uma vida de santificação. E sem santificação nós não poderemos ver o Senhor. Santifica a nossa vida aqui nessa noite. Que o sangue de Jesus possa purificar, possa limpar a tua igreja de todo o pecado. E que nós possamos persistir com o Senhor. Persistir, Pai. Que nós nunca desistamos dessa verdade maravilhosa que só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode nos restaurar, só o Senhor pode nos redimir. O Senhor é o nosso Redentor. Pai querido, trata a questão da culpa no coração e na mente do teu povo. Tira toda angústia, tira toda, Deus, aquilo que o diabo muitas vezes fica fazendo, nos acusando, oprimindo, entristecendo, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós oramos humildemente no nome dEle. Amém, Senhor. Amém.